O ciclo da enfermaria ele é um ciclo bem interessante para o residente de cardiologia. É um ciclo em que nós vemos uma grande quantidade de pacientes e nós temos uma alta rotatividade. No caso, chega um número mais ou menos de 30 a 35 pacientes internados com diversas patologias, sendo que a grande parte deles são pacientes que já infartaram ou têm uma DAC estável, uma doença arterial coronariana estável. Mas também tem casos de valvulopatias, das mais diversas possíveis, aneurismas, que é discutido com a equipe cirúrgica, pacientes que têm dislipidemia, hipertensão de difícil controle, investigação de hipertensão secundária, insuficiência cardíaca, onde nós buscamos a etiologia, e as doenças correlacionadas, como pacientes com doença renal crônica, né, e as comorbidades diversas associadas a esses que são os fatores de risco, hipertensão, diabético. Então é um período bastante importante, porque é discutido os casos desses pacientes à beira-leito. Todos os dias de manhã temos discussões, aulas mesmo, apresentação de diretrizes, guidelines, artigos científicos, e também na beira-leito é conversado bastante aspectos semiológicos a respeito desses pacientes. Quando eu chego de manhã, a primeira coisa que eu avalio, converso com a equipe de enfermagem para ver se tem algum paciente que está grave na enfermaria, para que dessa forma eu consiga em um tempo hábil conseguir uma vaga de UTI e otimizar o tratamento medicamentoso desse paciente. Quanto antes chega esse pedido de UTI, e aí eu já entro em contato com os coordenadores da UTI para que seja encaixado e feito a prioridade para a enfermaria cardiológica. Então nós temos pacientes muito graves e esses pacientes, uma vez ou outra, eles acabam descompensando na enfermaria. Além disso, além dessas discussões a respeito se precisa ou necessita ou não de vaga de UTI, eu observo a questão dos cateterismos que estão marcados. Esses pacientes eu checo novamente a questão dos exames de laboratório para ver se ele não tem algum grau de disfunção renal. E às vezes aquele paciente que já tem um grau de disfunção renal, uma creatina acima de 1,5, eu entro em contato com a equipe de hemodinâmica para tentar encaixar um outro paciente e nós tentamos compensar esses pacientes orientando a aumento da ingesta hídrica, e também não é incomum que às vezes nós necessitemos do auxílio da equipe de nefrologia, que vai ter um papel importante no manejo desses pacientes. Mas antes de chamar a equipe de nefrologia, já pede logo uma investigação de uma anemia, anemia normo-normo, PTH, pede ultrassom de vias urinárias, o sumário de urina, observa quais são as drogas nefrotóxicas com clearance menor do que 30, que nós já suspendemos, espirulactona, hidroclorotiazida, o IEC, o BRA. Então é feito toda essa avaliação antes desses pacientes eles irem para o cateterismo, e é discutido com a equipe de hemodinâmica a respeito do resultado do cateterismo, que é um resultado que nós temos um grupo de WhatsApp em que eles colocam o laudo desse cateterismo, e esse grupo nós temos acesso, e também se procurar o hemodinamicista, nós discutimos as imagens. Essas imagens elas são discutidas. Nós temos a equipe cirúrgica e nós temos a equipe clínica. Nós temos duas equipes clínicas e duas equipes cirúrgicas. As equipes clínicas é o Dr. Evardo e a doutora Laísa, e essa é a primeira equipe. A segunda equipe é o Dr. Alcino e o Dr. Carlos Eduardo, e eles revezam entre si, também revezam aos finais de semana. E nós temos duas equipes cirúrgicas, que é a equipe Lira, que é o Dr. Edemir, Sérgio Lira, Vitor e o Dr. Guilherme, em que eles também revezam na passagem da enfermaria, e também eles operam segunda, quarta e sexta, mas todos os dias eles passam na enfermaria. E nós temos também a equipe cirúrgica do Dr. Barros e do Dr. Daniel Siqueira, que eles operam às terças e às quintas-feiras. Então nós ficamos responsáveis pelo agendamento das cirurgias, pelo agendamento das angioplastias. É necessário que se explique aos pacientes que eles têm uma previsão de fazer o exame, aí você diz a data, mas que aquele dia não é confirmado. Por quê? Porque às vezes chega um paciente com uma prioridade maior, por exemplo, chega um paciente anginando, com dor no peito, dor torácica, e já tem um paciente lá com a doença
coronariana estável, uma DAC estável, esse paciente que chega anginando, nós discutimos com o hemodinamicista para que ele seja a prioridade. Da mesma forma, quando nós temos pacientes com lesões coronarianas muito graves, nós discutimos com a equipe cirúrgica para que priorizem esses pacientes. Eu peguei um caso agora de paciente que tinha uma doença coronariana estável também, com lesões triarteriais, mas chegou um outro paciente que tinha um derrame pericárdio imenso e que tinha risco de tamponamento cardíaco. Então, esse paciente com risco de tamponamento cardíaco, ele, mesmo tendo chegado depois, ele foi priorizado a cirurgia dele. Também nós podemos acompanhar um pós-operatório na UTI, saber como foi o desenvolver desses quadros, né? Uma correção de uma valvulopatia, uma revascularização. Então nós podemos acompanhar na UTI e também para que você saiba o que foi que aconteceu na cirurgia, se teve alguma intercorrência ou não. E aí esses pacientes eles retornam para a enfermaria e é feito a alta dele. Geralmente eles passam em torno aí de 3 a 4 dias na UTI, no máximo 4 dias, mas geralmente 3 dias se não tiver nenhuma descompensação e ficam na enfermaria por volta de 2 dias. E aí nós fazemos a alta se também não tiver nenhuma intercorrência, não precisar de tomar bolsa de sangue ou precisar de fazer uma vigilância de função renal. Então é interessante que o paciente ele saiba todo o processo. Eu explico um pouco o que vai acontecer quando ele vai fazer a cirurgia, a equipe cirúrgica ela reitera o que eu disse. Quando o paciente vai fazer o cateterismo, eu explico que o melhor é fazer pela via do braço, melhor do que pela via femoral. Tudo isso é discutido com o paciente. Tem pacientes que eles começam com a equipe clínica, depois do cateterismo, observa-se que esse paciente ele precisa de fazer uma cirurgia. Então ele passa de uma equipe clínica para uma equipe cirúrgica. Todo esse agendamento das cirurgias, nós temos um longo agendamento, todo dia é feito uma cirurgia pelo menos. Esse agendamento ele é feito todos os dias. E essa, como eu falei, essa lista ela tem um dia fixo, mas ela pode variar a depender da gravidade do paciente e a depender da disponibilidade das duas equipes e também se não tiver feriado. As cirurgias elas são feitas de segunda a sexta, não faz cirurgia aos feriados, e também os cateterismos eles fazem de segunda a sexta, não fazem no período noturno e também não fazem nos finais de semana, aos finais de semana. Existe aí um projeto de ampliação tanto dessa hemodinâmica, que façam mais cateterismo pelo período da noite, também existe essa perspectiva de no futuro aumentar a quantidade de procedimentos cirúrgicos também. A equipe Lira ela fica responsável, além dos procedimentos cirúrgicos, ela fica responsável pelo implante de marca-passo dos pacientes. Então, quando eu chego, eu já discuto logo com a equipe de enfermagem, ver se tem um paciente grave, reviso os pacientes que vão fazer o cateterismo, checo a questão dos exames de laboratório, ver se não tem algum grau de disfunção renal, alguma coisa proibitiva, do tipo uma hiperglicemia, o paciente que está muito hipertenso, o paciente que tem um edema agudo de pulmão, que não tolera o decúbito. Então, esses pacientes são remanejados e é colocado outros pacientes na lista de prioridade. Quando o paciente ele está apto a fazer cirurgia, toda vez nós colocamos um paciente como é feito a reserva de 2 pacientes, sendo que um é o principal e um fica no reserva. Se por algum motivo aquele paciente principal ele não pôde operar, teve alguma descompensação ou foi feita alguma medicação que seja proibitiva dele realizar a cirurgia, então nós colocamos esse paciente reserva para operar e é explicado para eles a respeito do procedimento. De manhã cedo, nós, além da corrida de leis, nós discutimos diretrizes, também tem discussões de trabalhos no período da tarde, onde esses trabalhos ou eles são apresentados pelo preceptor ou eles são apresentados pelos residentes. É uma discussão bem integrativa, uma discussão bem leve, em que é exposto ali a apresentação. Nós temos que ter uma boa capacidade de síntese. No começo é um pouco difícil, porque você tem que sintetizar uma diretriz aí de mais de 100 páginas, e a maioria dos estudos são em inglês, então tem que traduzir e ter uma capacidade de síntese, mas os preceptores eles ajudam muito na discussão dos casos e também eles mostram os caminhos mais fáceis, os atalhos, eles indicam trabalhos científicos bem importantes. Então é uma enfermaria muito rica de pacientes, onde você conhece vários pacientes, é importante que discuta-se todos os pacientes e que observe todos os pacientes de uma maneira geral, porque a enfermagem ela fica, de certa forma, perguntando a respeito de qual paciente é prioridade,
Então, é vista a questão das filas, que essa fila ela é dinâmica, ela não é estática. Conversado com os pacientes a respeito do quadro clínico, explicado para eles a respeito do procedimento, assim você consegue reduzir tanto transtornos quanto ansiedade, e sempre é explicado para eles como que vai ser o tratamento ali, o que é que ele está fazendo, quais são os objetivos. No período da alta é feito sempre alta para a equipe que acompanhou aquele paciente. Então, se for o paciente da equipe clínica, nós tentamos revezar ali com os pacientes que fazem cateterismo, vai para a equipe que fez cateterismo, angioplastia. O paciente que fez cirurgia tem que marcar com a equipe cirúrgica que operou, para que esses pacientes eles sejam acompanhados ambulatorialmente.